Bom dia, queridos amigos, irmãos. Estamos aqui para mais um momento com Deus, do Maná, começando no capítulo 4, 1 Pedro. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós que, com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque há bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebidice, abominações e idolatrias. E acham estranho não corredes com eles no mesmo sofrimento de dissoluções, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios, vigiais em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmurações. Queridos, hoje é sexta-feira, amanhã é Santo Sábado, Senhor. Já estamos no final de semana, mais um final de semana. Né? Aqui, amados irmãos, quando Pedro está falando assim, ora, pois já que Cristo padeceu por nós, Jesus, querido, já padeceu por nós, já pagou nosso pecado. O que quer dizer padecer? Ele cumpriu com o que estava escrito a respeito dele, ele pagou por isso nosso pecado. Nós tínhamos uma dívida que era impagável, não tinha como pagar. A única coisa que era paliativa, para cobrir o pecado, era o sangue de animais. Mas chegou um ponto que não dava mais, não tinha mais como. Agora precisaria ser um sacrifício perfeito. Um sacrifício perfeito. E o único que podia fazer sacrifício perfeito é o próprio Jesus. E ele assim o fez, para nos resgatar. Padeceu por nós. Ele destruiu o pecado. O Senhor Jesus, ele destruiu o pecado da face da terra. Pastor, por que a gente peca? Primeiro, por causa da queda do Éden, né? E outra, que por isso que a gente fala, e aqui também para estar falando, temos que vigiar e orar. Vigiar e orar, porque o diabo está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Sempre levando-nos ao erro. Por isso que Paulo fala, a nossa luta na carne e sangue é proteção dos reinos celestiais. Está aí, pois, firme e cingindo vosso cinturão com a verdade. Então, nós temos que estar firme, não, na palavra, no conhecimento da palavra, para que nós possamos resistir ao diabo. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, resistir ao diabo, aliás, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, ele vos tirará de vós. Como é que eu vou resistir ao diabo? Resistindo ao pecado, querido. E a Bíblia também diz, se aquele que não resistir até o sangue, resistir quem? O pecado. Não herdará a vida eterna. Então, tudo, amados irmãos, está relacionado às Sagradas Escrituras. Jesus já pagou por isso por nós. Agora, o fator da gente ter uma comunhão com Ele, o fator da gente ter uma mudança de vida, uma decisão, depende de nós. Não depende mais dele, nem do próprio Deus, só depende de nós. Então é o momento de a gente tomar uma decisão em Cristo Jesus. Para que nos tempos que vos resta na carne, não vai segundo a concupiscência. No tempo que nos resta, quanto tempo me resta? Eu não sei, amanhã eu posso ir embora. Talvez amanhã não exista mais maná. Tá certo? Qualquer momento eu vou embora. Ou tu vai embora. Então isso, né,
Então a gente não vive na concupiscência dos homens, seja nos palavrões, na mentira, na inveja, na glutonaria, na bebidice, que é viver bebendo. E essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Não tem como herdar. Tá certo? Se não houver um sacrifício de santificação, não tem como entrar no reino, querido. Para que nós vivamos segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas para isso, que nós possamos viver a vontade perfeita de Deus, nós temos que vencer o pecado. Agora, vencer o pecado depende de nós. Quando o Senhor disse para o irmão de Abel, esqueci o nome dele agora, né? O pecado já à porta, cabe a ti dominá-lo. Então, o pecado está à porta, cabe a nós dominar o pecado. O domínio do pecado não está em Deus, está em nós. Tá certo? Porque é bastante que vós, no tempo passado, vivesse dessa forma, a vontade da carne. No tempo passado eu bebia, eu fumava, falava palavrão, comia exagerado, tá certo? Comia além do normal, às vezes já estava cheio, comia mais, comer mais, ou beber mais. Glutonaria. Vivia falando as palavrão, mentia, aprendi que a questão de mentira, Deus meu pai lá, que a mentira tem perna curta, que a mentira não prevalece. Tá? Então aprendi com meus pais. Tá? Mas do mais, italiano tinha uma boca suja. Não adianta. É o hábito do italiano falar palavrão. Tinha, né? Não tem mais. Então vivia desse jeito. Então, exatamente como a gente vivia. Quando Jesus me resgatou, o Espírito Santo foi trabalhando em mim, me moldando, tá certo? As pessoas que estão acostumadas com a gente lá no mundo começam a achar estranho a mudança nossa. Virou crente agora? Ah, você ficou bobo agora? Fizeram lavagem cerebral na tua vida? Fizeram isso aqui? Não. Nós permanecemos no comportamento de Deus. E não é falar lavagem cerebral. A gente vem do mundo, está tão sujo, tem que tomar um banho de sabão de soda e bucha de coco. Tá? Para poder limpar isso. Olha se não tiver algum cano de passar esfregão ainda. Para tirar a sujeira do mundo. E aqui o versículo 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado a julgar todas as coisas. Jesus está preparado para julgamento, querido. Todos vai chegar o dia do acerto. A conta vai chegar para todo mundo. O dia do acerto vai chegar para todo mundo. Não adianta o pessoal achar que ele pode, que ele tem um cargo, ele vai autoridade, ele pisa nesse, pisa aquele, governa com ódio, com rancor, achando que... Não, vai chegar o dia do julgamento aí. Esse dia chega para todo mundo. E ali não é o fim das coisas. Ali é o início do que vai ser a vida eterna. Ou junto com o Senhor na eternidade, ou no lago de fogo, perecer por toda a eternidade. Aí esse dia vai chegar para todo mundo. Não adianta, não tem para onde fugir. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos. Jesus, quando ressuscitou, desceu lá no Hades, pregou o evangelho que estavam presos, libertou eles, pegou o cativeiro, levou cativo na eternidade. Então, a partir daquele momento que eu expliquei ontem, a partir desse momento, tá certo? Jesus já fez a obra. Quem escolhe aqui, ou escolher viver com o seu na eternidade, ou escolher viver no inferno, depende de cada um. Tá? Agora não tem mais aquele lugar onde as pessoas ficam ali, até enquanto Jesus não estava na terra, ainda tinha. Mas Jesus veio, cumpriu a palavra, fez o que estava escrito a respeito dele, foi lá e resgatou, pregou o evangelho para que ele estivesse na glória agora também. Ó, versículo: já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Querido, desde Pedro que anunciando, já estava próximo do fim. Quanto mais
a gente está caminhando, a gente vê tudo que está acontecendo ao nosso redor, no mundo, no Brasil, a gente não esperava o que está acontecendo no Brasil, eu estou espantado com o que está acontecendo no Brasil, não esperava ver isso que estou vivendo, tá certo? Então tudo já aponta para o fim dos tempos, tudo. Já está tudo preparado, querido, para o término de todas as coisas. Por isso Pedro, tanto Pedro como Júlio falou, vigia e ora. Aqui ele está falando, vigiar e orar, assim, em oração. Vigiar e orar. Tá? Não pode só vigiar, tem que orar. Não posso só orar sem vigiar. Sobretudo, ardente amor um para com os outros. Querido amor. Jesus falou, quando o Filho do Homem voltar, vai achar amor na terra. O amor. Nós temos que exercer. O amor é um exercício. O amor é um exercício. E a palavra do Senhor diz aqui, Pedro falando, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, o amor é imprescindível para mim, para ti, para todos nós. Temos que amar, querido, aqueles que nos perseguem, não é somente aqueles que nos amam, nós temos que amar aqueles que nos perseguem. O amor com que Deus nos amou em Cristo Jesus. Amém, querido? Todas as coisas, a palavra, o Evangelho, a Bíblia, a fé, o amor, tudo, querido, tudo é um exercício. Amém? Uma sexta-feira abençoada a todos em nome de Jesus.